A graça e a paz, irmãos, tudo bom com vocês? Eu sou o Obreiro William e nesse vídeo estarei compartilhando a segunda aula do nosso curso NVC, que significa Nova Vida em Cristo. E o curioso é que o tema dessa aula de hoje é justamente o tema do curso, Nova Vida em Cristo. Amém? Espero que te edifique e eu creio que a sua vida não será mais a mesma. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, falando sobre esse tema. O que acontece na vida de uma pessoa quando ela decide entregar a sua vida para Jesus? Essa pessoa ela passa por uma conversão. No meio cristão você vai ouvir muito essa palavra. Eu me converti, fulano se converteu, nós nos convertemos. Agora, o que significa a palavra conversão? É mudança de direção, mudança de rota. Para quem dirige, vai entender melhor. Quando você está perdido, está dirigindo por uma direção errada, e quando você percebe que você está errado, o que você faz? Você faz uma conversão, você corrige a direção e a partir daí você se encontra, vai para a direção correta. Espiritualmente falando, é a mesma coisa, né? No mundo nós percebemos através do encontro com Deus que estávamos indo para uma direção totalmente errada. Então a gente se converte, passa a ir por uma direção correta que é o caminho de Jesus. Amém? Então é isso que aconteceu conosco, aconteceu comigo, aconteceu com vocês que estão assistindo esta aula e vai acontecer em nome de Jesus com outras milhares de pessoas que ainda vão ter essa experiência com Cristo. Glória a Deus. Então, antigamente nós vivíamos como? Vivíamos os padrões do mundo. Aquilo que o mundo oferecia, aquilo que o mundo acreditava, aquilo que o mundo nos direcionava, nós seguíamos, mas quando Cristo entrou em nossa vida, nós mudamos totalmente a nossa maneira de viver. Glória a Deus. E entrando para o próximo ponto aqui da aula. O que éramos antes de Cristo? Você consegue refletir aí onde você está? O que você era antes de Jesus Cristo? Eu era uma pessoa totalmente triste, uma pessoa totalmente sem rumo, sem direção, uma pessoa que não sabia o que eu seria depois de 10, 15 anos, eu não fazia ideia o que eu seria, eu não tinha sonhos. E quando Jesus entrou na minha vida, eu passei a ter sentido de vida. O interessante é que a Bíblia ela diz que sem Jesus nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Isso mesmo. A Bíblia diz que estávamos mortos. E essa morte não era uma morte física, mas uma morte espiritual. Quando Jesus ele entrou nas nossas vidas, quando ele nos resgatou, ele nos trouxe vida. Então aquilo que estava morto passou a viver, né? Então, o que nós éramos antes de Cristo? Pessoas mortas, pessoas sem rumo, pessoas sem direção, pessoas sem sentido de vida. Estávamos literalmente mortos espiritualmente, destinados a ir para um lugar ruim. Mas quando Cristo nos resgatou, automaticamente nós passamos a ter vida. Amém? O que se torna aquele que está em Cristo, né? A palavra de Deus diz, né, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? Como diz a palavra de Deus, né, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Então, a palavra de Deus vai completar dizendo que além dela se tornar uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É isso que acontece na vida daquele que está em Cristo. Ele se torna uma nova criatura. Então você que recebeu Jesus sobre a sua vida, saiba que hoje você é uma nova criatura. Você é alguém que é diferente. Alguma coisa diferente aconteceu dentro de você, né? E aí eu entro para o próximo ponto. Uma nova identidade. A partir de hoje você se tornou filho de Deus. Isso mesmo. Talvez você ouvindo isso, você até estranhe. E você pensa assim, mas eu sempre acreditei que eu era filho de Deus. Aí que está um grande engano que a maioria das pessoas que estão aí fora no mundo, desviadas, elas caem muito nesse erro, que é o quê? Achar que
todas as pessoas da face da terra são filhas de Deus, e não é bem assim, né? Todas as pessoas da face dessa terra são criaturas de Deus, pessoas criadas por Deus. Mas filhos, a palavra de Deus diz bem claramente que é aqueles que recebem a Jesus. Só a esses foi dado o poder, o privilégio, a honra de se tornarem filhos de Deus. Amém? Precisamos entender que uma nova vida em Cristo é uma nova maneira de viver. Então, se antigamente você vivia uma vida do jeito que você queria, do jeito que você achava, segundo as suas próprias razões, segundo as suas próprias vontades, aquilo que dava na telha, você ia lá, fazia, saiba que a partir de agora, com Cristo, não é bem assim. Hoje nós somos servos do Senhor e automaticamente nós temos que viver uma vida segundo o padrão dele, segundo a vontade dele, aquilo que ele tem para fazer sobre as nossas vidas. Ou seja, uma nova vida em Cristo é uma nova maneira de viver. Amém? Precisamos entender que uma nova vida em Cristo é também uma nova família, que é a igreja. Eu sei que você tem a sua família biológica, né? O seu pai, sua mãe, sua tia, seu avô, não sei, né? Mas você tem um familiar de sangue. Mas a igreja hoje se tornou na sua vida uma família espiritual. Pessoas que Deus colocou na sua vida para te ajudar, para te levantar, para te direcionar, te ensinar, te ajudar nos momentos difíceis, orar por você, ter comunhão com você, te visitar, tomar um café. A igreja é a sua família, conte com ela. Amém? E, por fim, uma nova vida em Cristo nos deu uma nova esperança, né? Outrora, quando estávamos, sem rumo, mortos em nossos delitos e pecados, nós vivíamos uma vida totalmente sem esperança. Por que que você acha que lá fora tem tantas pessoas que estão dando fim na sua própria vida? Por quê? Porque elas chegam numa situação onde elas já não encontram mais esperança. Elas não sabem mais o que fazer, né? Existe um ditado no mundo que diz que a esperança é a última que morre, né? E nós cristãos dizemos que a esperança que nós temos, ela ressuscitou ao terceiro dia. Cristo é a nossa esperança. Então, hoje, com Cristo, uma nova vida em Cristo, nós temos, a esperança de um futuro, né? Como diz aquele hino maravilhoso, né? Porque Ele vive, eu posso crer numa amanhã, né? Então, graças à vida de Cristo em nossas vidas, nós temos esperança em nosso amanhã, em nosso futuro. Ele é a nossa esperança e toda a sua expectativa precisa estar nele. Você não tem que pôr as suas expectativas em homens, em dinheiro, em empresas, não. A sua confiança, a sua esperança precisa estar nas mãos dele. Amém? E aí, eu vou trazer aqui para nós finalizarmos essa aula algumas aplicações práticas. A primeira coisa que eu quero aplicar sobre a sua vida e quero que você coloque em prática é: abandone hábitos e comportamentos que pertencem à velha vida. Isso vai te afastar, isso vai te enfraquecer. Então, abandone esses velhos hábitos. Outra coisa, cultive uma mente renovada pela palavra de Deus. Então, seja sempre uma pessoa que esteja ali mergulhada na palavra. Se você ainda não consegue compreender, esteja perto de pessoas que vão te ajudar a compreender isso, mas saiba que é essa palavra que vai te dar vida todos os dias. Outra aplicação: busque crescer espiritualmente com a ajuda de irmãos maduros na fé. Ou seja, como eu falei em alguns pontos anteriores, você tem uma família espiritual. E essas pessoas que vão te ajudar a crescer na fé. Lembre-se da sua identidade. A sua identidade, ela não está lá no passado. Jesus mudou o seu nome, você passou por Peniel. Então agora você tem uma nova identidade em Cristo. Amém? Glória a Deus. E para finalizarmos, vou finalizar essa aula com algumas perguntinhas para sua reflexão.
né? A primeira pergunta, e essa lição é uma lição de casa aí que você vai trazer para a gente aí numa próxima oportunidade, é: o que você entende por nascer de novo? Essa é a primeira pergunta. Quando você recebe essa pergunta, o que é nascer de novo? O que vem na sua mente? O que você entende com isso? Essa é a primeira lição de casa. Segundo, quais mudanças você já percebeu desde que começou a caminhar com Jesus? Então, essa é uma pergunta que você vai analisar o que já mudou em você. E aí você vai trazer essa resposta aí para a gente numa próxima oportunidade. Próxima pergunta: o que significa para você ser chamado filho de Deus? Né? Então você descobriu que você era uma criatura e agora você é filho. E o que isso passou a significar para você, né? E, por fim, última pergunta aí é a seguinte: há alguma área da sua vida que ainda precisa ser transformada pelo Espírito Santo? Então, colha essas perguntinhas, receba elas como uma lição de casa e traga elas para a gente numa próxima oportunidade. Amém? E para concluir, precisamos entender que uma nova vida em Cristo é um dom precioso, né? Ela não é um resultado de esforço humano, mas da graça de Deus. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te deu a oportunidade de você estar assistindo esta aula. E a graça de Deus está te dando a oportunidade de você estar caminhando em direção ao batismo, né? Então entenda que tudo que está acontecendo na sua vida é uma graça, é um favor imerecido da parte de Deus. Amém? Espero que essa aula tenha te abençoado, tenha te edificado e continuem firmes. Essa é só a segunda aula do nosso curso. Ainda tem muita coisa de Deus para ser falado. Amém? Deus abençoe e até a próxima.